Nascido em Coroados, interior do estado de São Paulo, sou filho de uma família humilde. Meu pai, Odilon Gomes, e minha mãe, Ana Arzani, sempre me ensinaram o valor do trabalho e da dedicação. Aos 15 anos, encontrei minha paixão pela música e me tornei baterista de uma banda de baile chamada Êxtase, onde permaneci por 20 anos, trazendo alegria e entretenimento para muitas pessoas. Em 2009, me formei como técnico em eletrotécnica, o que abriu as portas para minha carreira no mercado de automação industrial. Minha curiosidade e sede de conhecimento me levaram a estudar eletrônica embarcada e programação, áreas nas quais me especializei com muito esforço e dedicação. Hoje, além de ser um profissional realizado, sou casado e pai orgulhoso de 3 filhos. Cada conquista foi fruto de muito trabalho e perseverança. Minha jornada me ensinou que, com esforço e dedicação, é possível alcançar nossos sonhos. Acredite em si mesmo e nunca desista, pois a persistência é a chave para o sucesso. Um forte abraço, Adalto Arzani. Boa noite, pessoal. Deixa eu fazer uma conexão aqui que a gente já começa. Vocês estão me ouvindo bem aí? O áudio tá bom aí? Vai falando pra mim aí que eu tô estreando um sistema novo hoje. Tô estreando um sistema novo aqui, então tô apanhando um pouco ainda. Quero que vocês me ajudem aí. Tá bom? Ô Mauro, tá bom o som então aí? Deixa eu colocar um retorno pra mim aqui. Deixa eu entrar aqui, que aí fica mais fácil pra mim. Você gostou, Mauro, da apresentação? Não vai ter jeito de colocar esse... E como vocês estão aí? Tudo certo? Hoje a gente veio apresentar um sistema diferente para vocês, para a gente poder tirar algumas dúvidas que o pessoal tem me procurado bastante para poder falar algumas coisas de informações sobre a campanha, né? O que está acontecendo, quem serão os candidatos. E aí eu tinha que explicar individualmente para cada um. Aí eu pensei bem, falei, sabe uma coisa, eu vou resolver
eu vou fazer uma live especial para trazer esses assuntos, né? E para esclarecer algumas coisas aí que a gente tem colocado, certo? Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês, né, é sobre quem serão os candidatos, data, né, quando começam as convenções. Então, a princípio, as convenções começam a partir do dia 20 de julho a 5 de agosto. Então os partidos aí vão se unir, ver quem vai fazer coligação, definir os candidatos para escolher, né? Então tem esse prazo aí de 20 de julho a 5 de agosto para realizar essas convenções, né? Aí o dia 15 de agosto é o último dia para os partidos e coligações solicitar o registro de candidatura. Então, assim, dia 15 de agosto é o último dia para registrar as candidaturas, né? Dia 16 de agosto em frente, início da propaganda eleitoral, né? Inclusive na internet. 30 de agosto, início da propaganda eleitoral gratuita na rádio e na televisão, né? No rádio e na televisão, no caso. Aí no caso, aí vamos para setembro. Dia 20 de setembro é o último dia para veiculação de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, relativo ao primeiro turno, né? Porque em cidades acima de 200 mil habitantes, ou 200 mil habitantes ou eleitores, eu não lembro, mas acho que é 200 mil eleitores. Aí já há segundo turno, né? Dia 22 de setembro, data a partir de qual nenhum candidato poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante delito. Que maravilha, né? E aí, eleições, primeiro turno, domingo 6 de outubro, né? Então, pelo menos o calendário tá aí. Então, dia 20 de julho a 5 de agosto. Já começa o período das convenções, né? E aí os nomes já serão escolhidos. Beleza. Aqui em Coroados, nessa eleição, nessa eleição a gente vai ter 7 partidos, né? Que são MDB, PL, União Brasil, PT, PDT, PSDB e PSD, né? Então aí teremos 7 partidos, né? Com agora definidos as coligações. No momento só tem coligação definida mesmo, né? De partidos MDB e PL. MDB e PL, e PT e PDT. União Brasil, PSDB e PSD ainda não definiram se vão fazer coligações, né? Se vão lançar candidatos individuais ou se vão se juntar, né? Porque sobrou o PSDB, o PSD, que é o partido atual da prefeita, e União Brasil, né? Vamos ver aqui alguns comentários aqui. Boa noite, Cláudia. Boa noite ao Mauro. Boa noite, Lucas. Meu assessor hoje faltou no trabalho, já vai perder a cesta básica. Beleza, Mauro? O som tá bom então, né? Raposão, a gente vai ficando velho, vai perdendo os cabelos, né? Essas mulheradas faz cair o cabelo da gente. O Mauro falou que o vídeo ficou bom da apresentação. Valeu, Mauro. Foi de coração mesmo. É difícil, às vezes, a gente
Contar nossa história em menos de um minuto, né? Complicado isso daí. Locutor com voz padrão. Ficou bom. Raposão. Vai pro Gela. O Edson tá aí. O Edson Couto. Boa noite, Edson. Tudo bem? Ó, a Rosângela, minha grande amiga Rosângela. O Revolto aí, né? Ah, com certeza, o Revolto. O 8º encontro de carros antigos. Ah, se tiver rock and roll, a gente vai estar lá, cara. A gente não vai perder, não. Você pode ter certeza disso. Né? Fomos lá, nossa, foi sensacional lá. No sábado também teve a banda dos meninos de Coroados, o Daniel, o Djavan e o Márcio, né? O nome deles é muito difícil. Sei que eles são os gatos elegantes, alguma coisa assim. Os gatos bacanas. Isso é inglês, eu não sou muito internacional não nessas coisas aí. Júlio César, Diego Villani, minha esposa Clédio Santos, presente aí. Então vamos lá. Pessoal, primeiro eu vou começar aqui como uma curiosidade, né? Porque a gente sabe que eleição nada mais nada menos que são números, né? Então a gente tem que ficar de olho nos números sempre, né? Logicamente que cada eleição é um caso, né? As coisas mudam muito conforme vão se passando os anos, né? Os candidatos vão mudando, a realidade da cidade às vezes muda também. Mas eu trouxe algumas curiosidades aqui, que por exemplo, em 2016 houve apenas duas coligações. Teve o lado da coligação da prefeita atual Terezinha, que teve o DEM, o PTB, PSDB, MDB e PSD. Não, peraí, PSB. E a coligação do Tusk, né, que disputou a reeleição, foi PT e PV. E aí a gente vou passar um slide agora para vocês. A gente vai para o primeiro mandato, né, que foi onde a Terezinha venceu as eleições contra o Tucci. Então a gente vai analisar os números de votação aqui dos dois candidatos. Em 2016, né, a Terezinha teve 51,89% dos votos, que foi 1.783, né, contra 48,11% do Tucci, que deu 1.653. Aí numa diferença de 130 votos, né? Na época o Tucci era prefeito, atual prefeito da cidade. E a Terezinha disputou e venceu as eleições. Então a gente teve um diferencial de votação aí, com apenas dois candidatos, né? De 130 votos. Aí, passando para a eleição de 2020, que no caso disputaram a Terezinha como atual prefeita, né? E o Checo, né? Aí a Terezinha teve 54,49% dos votos, que resultaram 1.736. E o Checo 45,51%, que foi 1.450 votos. Por que eu estou passando isso daqui? Porque se a gente analisar, na eleição 2016 se uniram 5 partidos contra 2. Então a coligação da Terezinha prevaleceu 5 partidos contra 2. Aqui nessa eleição aqui, a coligação 2020, que a Terezinha teve os partidos DEM, PSDB e MDB, foram 3, já caiu para 3. E aí a coligação do Checo, né, ficou em
PDT e PT, né? No caso, na outra eleição foi PT e PV. Nessa eleição 2020, o PV saiu, né? Não entrou. E entrou o PTB no lugar. Então, o que a gente já vê é que teve uma diferença de um percentual maior na do Checo, que foi 286 votos, né? Então, do Tucci teve 130 votos de diferença. E na eleição de 2020, esse diferencial foi ampliado para 286. Só que com um detalhe interessante que eu analisei aqui. Em 2016, a Terezinha teve 1.783 votos. Em 2020, ela teve 1.736. Ela teve menos votos que 2016. Menos 47 votos. Né? Só que o Checo teve 1.450. Então, deu esse diferencial. Mas ela, no segundo mandato, ela teve menos votos que o primeiro. Né? Então, isso é uma curiosidade que eu trouxe para vocês aí, para a gente começar a pensar em números, né? E entender como que funciona mais ou menos a política, né? A gente também não é especialista, mas a gente participa bastante aí do decorrer das eleições aí, e a gente começa a analisar as movimentações dos candidatos, as coligações, né? Então a gente vai trazendo os números porque eleição é número, né? Não tem outra coisa. Eleição ganha o que tem mais votos. Então, aí as coligações, né? Coligações, o que é que a gente pode falar das coligações? Hoje, o que já está formado, assim, que está fechado, que a gente, inclusive, é até a coligação que eu participo, né? Que são os pré-candidatos a prefeito e vice, né? Robertinho Odirley, que tem o MDB e PL. No caso, o Robertinho pelo MDB e o Odirley, pré-candidato a vice, pelo PL, né? Partido Liberal. No caso, a coligação, eu vou falar que é possível candidato porque eu liguei para ele hoje, né? Conversei. Eles não definiram ainda, né? Quem vão ser os candidatos, mas assim, pela minha experiência assim de convívio até com o pessoal, com eles, né, a gente conversa, a gente vai especulando, vai puxando a língua, né, como diz o ditado, a gente vai chegando à conclusão que, como ele fez a disputa na eleição passada, ele é um forte candidato a também, né? Supostamente a gente está falando, né? Eu não posso falar porque não foi escolhido entre os partidos. Eles não decidiram, né? E, inclusive eu até tentei arrancar um vice dele, mas ele falou que por enquanto não tem nada definido. Que possivelmente ele vai colocar o nome dele também, mas só que existe ainda, de repente pode existir outras pessoas que queiram participar também da convenção, né? Então aí já, se ele falasse, vai ser eu, então pode ser que a gente está falando uma coisa que não é verdadeira, né? Aí também liguei para o Laércio de Almeida, que tem como a coligação no momento, né? No momento até hoje, às 16 horas. No momento, ele é do União Brasil, né? A chapa dele é só União Brasil, não fez coligação com nenhum partido até o momento, né? Lembrando que tem até o dia 5 de agosto para encerrar essas coligações aí, então até lá muita coisa pode acontecer, né? Então as coisas ainda podem mudar, né? Então, aí o Laércio com um pré-candidato a prefeito, né, colocando o nome à disposição, ele como pré-candidato a prefeito, e também o vice dele possivelmente será o Rola, né? O Rola como vice do Laércio. Não definiram candidatos ainda, ficaram o PSD, que é o partido da Terezinha, e o PSDB, que possivelmente deve fazer alguma coligação, né, pela lógica,
devem fazer alguma coligação com o PSD ou com União Brasil. Pela lógica, né, do que vem acontecendo nas eleições passadas. Então, o que a gente pode dizer é que ainda eles não lançaram os candidatos, né? Tá uma expectativa muito grande sobre quem a atual prefeita vai apoiar, quem que ela vai querer lançar, né? Então, existe uma discussão na cidade muito, né, muito grande aí para saber quem será o candidato, o pré-candidato, né, no caso, que ela vai apoiar, que ela vai lançar para ser o sucessor dela, né? Por enquanto são só especulações de nomes, não tem nada concreto. Cada dia surge um nome, né? Cada dia, assim, que a gente tem que, né, nesse período mesmo é complicado, porque é muita especulação, né? O pessoal começa a jogar os nomes para ver se de repente cola alguma coisa, começa a fazer essas, né? Essas apresentações para ver se algum candidato tem mais aceitação. Só que na realidade essas coisas não adianta nada, né? Porque se não fizer uma pesquisa, né, interna, no caso, como funciona? Cada partido ali faz uma pesquisa, coloca os nomes, né? Só que é uma pesquisa interna, que essa pesquisa fica só para eles, não é divulgada, né? Porque para divulgar uma pesquisa tem que entrar no TSE, a lei tem umas restrições, né? Tem que paga, acho que é mais caro, não sei como é que funciona muito direito sobre esse assunto, né? Mas eu sei que no caso essas pesquisas internas é normal, isso daí fazer para saber quem que são os candidatos mais cotados na cidade, né? E quem tem menos rejeição, porque também isso vale muito, né, para o candidato. Não adianta só a pessoa às vezes ser muito bem votada, mas a rejeição também conta muito, né? Que é de repente aquela pessoa que muitas pessoas não votaria no caso se fosse ela, né? Então, geralmente para escolher um vice é usado isso também de uma forma, né, também expressiva, né? Porque tem que ser uma pessoa que tem popularidade e tem a baixa rejeição, né? Para atrair mais votos ainda, né? Pré-candidatos a vereadores. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu posso falar da coligação que eu participo, né? Que a gente já tem quase definido, praticamente quase 100%. O MDB, falta parece que 2 pessoas, né? Tá para confirmar, né? Mas o PL está praticamente fechado já. E nessa eleição houve uma mudança das regras. A eleição passada eram 15 candidatos, né? Cada partido. E nessa eleição houve uma mudança nas regras, que caiu para 10 cadeiras, que no caso seriam as 9 cadeiras da Câmara, né, que são 9, né, vereadores, mais um, é 100% da Câmara e mais um. Então dá no total de 10 candidatos, cada partido. Então a gente tem uma mudança bem significativa aí, porque de 15 para 10, né, já isso forçou os partidos, no caso que nem o PT ele não lançou candidato na última eleição, e já nessa ele foi obrigado a lançar candidato porque no caso a chapa não se completaria, não ficava muitos candidatos de fora, né? Então eles foram obrigados a lançar o PT, né, juntar os 2 partidos e lançar uma chapa com PT e PDT para abrigar todos os candidatos, né, que eles tinham. Então dificultou um pouco também na votação, né? Porque agora a concorrência e o caso do quociente eleitoral fica um pouco mais difícil, que é menos votos, né? Com 15 já tinha um pouco mais de tranquilidade, assim, né? 15 candidatos, se conseguir encher a chapa inteira, né, ficava mais fácil para pegar uma cadeira, né? No caso que o quociente eleitoral é a divisão de cadeiras da Câmara pelo número total de votos dos vereadores, no caso. O ano passado teve 3.024, salvo não me engano, 3.024 votos válidos para vereador
Aí o quociente eleitoral foi em torno de 349 votos. Então funciona assim: o quociente eleitoral, o partido tem que atingir 350 votos para angariar uma cadeira. Então, assim, no caso, fez 700, duas cadeiras, e assim por diante. Então, o partido que acontece que não atingir esse quociente não entra nenhum. Pode ter um candidato lá, que nem na eleição passada. Eu fui vítima disso, que eu era do PSL, fui candidato, eu fui o mais votado do partido, só que meu partido não atingiu o quociente eleitoral. Era 349, a gente teve 232, um negócio assim. E a NEA também, a NEA foi bem votada, parece que teve 157 votos, ou 137. E ela estava no PTB e também ela não conseguiu chegar porque o partido não atingiu o quociente eleitoral. Então, isso também hoje é uma preocupação muito grande, né? Porque a coisa não é fácil, não. Vai ser mais candidatos que a eleição passada, porque a eleição passada foram 52 candidatos, essa pelo cálculo aí, segundo que eu ouvi relatos que o PSD não vai lançar candidato a vereador, creio eu, né? Como eu disse, tudo pode mudar, né? Então, teremos seis partidos lançando vereadores, então teremos 60 candidatos a vereador, né? 8 a mais do que a eleição passada. Então torna cada vez mais difícil, né? Com menos candidatos na chapa, ter que, né, ter mais votos para fazer as cadeiras, né? Aqui eu liguei pro pessoal pro PDT e pro União Brasil, os responsáveis, pedi a lista de vereadores. Infelizmente, eu não sei se não deu tempo, não posso dizer realmente o que aconteceu, mas eles não me enviaram a lista de candidatos, que eu ia criar os slides para passar para vocês. Então eles não me enviaram, nem o PT e PDT não enviou, e nem o União Brasil, que já estão praticamente formados, né, a chapa deles. Então, infelizmente, a gente não vai poder falar dos candidatos deles, mas a gente pode falar dos que já estão definidos na chapa dos pré-candidatos Robertinho e Odirley, né? Então tem aqui o PL. Então que tem o PL, a lista de pré-candidatos, que é a vereador, né, Aline Araldi Junqueira, né, que hoje ela tem mandato. Esse que vos fala, Adalto Arzani, Daltinho, também sou candidato pelo PL. O Cowboy Pose, o pessoal deve conhecer pelo nome, porque ele... Acho que se eu falar o Ivan aqui, ninguém vai saber quem que é, mas pelo Cowboy Pose aqui, todo mundo acha que... o pessoal do sítio aí conhece ele. O irmão Edson, né? A Cirlei Pisani, que é minha vizinha aqui. O Elias Nóbrega. Pastor Joaquim. E o Ricardinho da Tatai. E a Graziele Trindade, que é a esposa do pré-candidato a vice-prefeito Odirley, pela chapa do Robertinho e Odirley, certo? Vamos ver aqui. Agora, pelo MDB, os pré-candidatos a vereador do MDB. A gente tem aqui hoje o atual presidente da Câmara, o Ronaldo Maestá, a minha querida tia Carmen Arzani, né? O André Piri, né? O André Piri, o João Paraguai, que ele é o motorista da ambulância, né? O João Paraguai. O Natal Busato, que ele é da Cachimba. Nosso amigo grande Mato Grosso, né? E a querida amiga Maria do Goiaba.
Então, esses são os candidatos do MDB. Então, como disse para vocês, os outros partidos não quiseram, não sei, não deu, talvez não deu tempo, né? Eu vou pensar que não deu tempo, que enviaram os nomes para mim divulgar, né? Não sei, de repente quer fazer um pré-lançamento antes, né? Fazer algum evento aí, então quer deixar uma surpresa pro pessoal, né? Então vamos voltar aqui para os boa noites aqui para o pessoal que está participando. Roberto Carvalho, ô Robertinho, beleza? Tudo bem com você? A Elane Camargo, minha grande amiga aí do tempo da infância, tempo de escola. A Lucy, também nossa amiga aí. A Regina Alves, o Odirley tá aí também. Ricardo. E aí, Ricardão, esses números são relevantes, esses números... assim, eu coloquei só uma curiosidade, né? Só pra... Nada, só pra dar uma atualizada, né? O pessoal relembrar o que tinha. Também tem o Lebé. Esqueci de colocar o Lebé, rapaz. Verdade, no MDB o Roberto Carvalho aqui tá falando, o Robertinho, que esqueci de colocar o Lebé nessa... É o Kleber Souza, né? O cantor aí da cidade aí, que é o Lebé. Verdade mesmo. Bom, Alessandro, beleza? Tudo bem? Pessoal, eu queria deixar um recado aqui, aproveitando que já a presença aí na live do Robertinho. Boa noite, Valdir, beleza? Terça-feira, dia 25, a gente vai fazer uma live especial também aí, para contar um pouco da história dos candidatos. Lembrando que eu estou fazendo convite para todos os pré-candidatos que queiram, né, que estão colocando os nomes aí, que queiram participar, de repente se apresentar para a população, né? Se querer se apresentar para a população, contar um pouco da sua história de vida, porque a gente não pode entrar ainda em campanha eleitoral, fazer, né? A gente tem que tomar muito cuidado, não pode fazer pedido de voto, né? A gente pode falar que é pré-candidato, apresentar algumas ideias, mas a gente não pode ainda fazer um pedido de voto bem direto, né? Então, isso aí nesse período é o período de pré-campanha, ainda não começou o período de campanha eleitoral. Então, por enquanto, o que vai acontecer é a apresentação dos candidatos, né? Não tem nada. O que a gente pode fazer é falar da vida, contar um pouco do trabalho, o que a pessoa faz, né? O que ela fez na carreira, como ela chegou até hoje, né, em ser candidato, o porquê. Então a gente vai explorar bastante coisa, né? De repente tem pessoas que às vezes não conhecem o candidato, né? Às vezes ouve de nome só na cidade aí, mas não sabe a fundo a história da pessoa. Então essa vai ser uma oportunidade para a gente explorar isso, né? Para você conhecer mais intimamente o candidato, que eu acho de suma importância isso, porque ali o cara vai narrar a história de vida dele. Então, assim, ele não pode mentir porque tem testemunhas, né? Que conviveu com ele. Então, ali você vai saber realmente quem é a pessoa, né? As origens dele. E então fiz o convite aí pro Robertinho, ele aceitou de primeira, já falou que estava à disposição. Aí fiz o convite também pro Laércio, ele ficou de avaliar, né? Se ele vai participar ou não. Não pude fazer o convite pro Checo, no caso, porque ele é um suposto candidato, ainda não tem uma certeza. Então, quando ele se firmar, realmente foi escolhido, o partido definir e eles entrar em pré-campanha, o convite foi feito. Falou, caso você queira participar e você for participar da eleição, entrar como pré-candidato, né? Você foi escolhido. O espaço está aberto para todos que queiram participar, como eu fiz nas outras lives da eleição passada. Eu procuro ser bem democrático. Apesar de eu ser candidato, eu acredito que a minha intenção sempre é trazer informação e uma forma assim de clarear a visão
dos eleitores com os candidatos, né? Às vezes a pessoa até me critica assim, mas você está dando visão para um cara que vai concorrer com você, mas o que eu penso assim, tem 4.000 votos, 4.000 eleitores, eu não preciso de 4.000 votos, né? Eu preciso, vamos colocar aqui hoje, 200 votos para conseguir me eleger, no exemplo. Então assim, espaço tem para todo mundo, né? São 9 cadeiras. Então, assim, logicamente não é todo mundo que quer participar, né? As pessoas às vezes, não sei, às vezes por não querer se expor, né? Prefere campanha corpo a corpo, não quer se expor muito nas mídias sociais. Mas o que eu posso dizer é que quem quiser participar, o espaço está aberto. Só que nessa eleição a gente vai ter um formato diferente. Na outra eleição eu fiz um formato tipo entrevista. O candidato vinha, a gente falava sobre a vida dele, né? Quais eram os projetos deles. A gente explorava isso daí. Só que eu percebi que assim ficava muito assim, um pouco monótono, né? Não trazia mais assuntos para o debate, né? Para a gente debater. Então nessa eleição eu pensei num formato diferente, que a gente vai poder fazer o quê? A gente vai debater, colocar um assunto ali, a gente determina um tempo e cada um fala daquele assunto, você entendeu? A gente pode... não vai ser um debate acalorado, não, cada um vai colocar seu ponto de vista, não vai ter réplica, nada, simplesmente cada um vai colocar o ponto de vista que acha daquele assunto, não vai ter um debate assim... Vai ser apenas um bate-papo, mas com assuntos e dando opinião sobre o assunto, tá? Não vai entrar em confronto os candidatos. Daí você pode ficar tranquilo que não vai ter briga, né? A gente não vai ficar questionando o pensamento do outro. A gente vai só tentar expor cada pensamento do candidato. Para vocês poderem avaliar e de repente ver se o candidato ele traz alguma coisa que traz identificação com o eleitor. Então, de repente você se identifica com o candidato que defende certos temas, aí você escolhe o candidato que mais, né, você conseguiu ver qualidades que mais combinam com você, né? Que tem a bandeira mais que igual a sua, né? As bandeiras que ele ergue são na mesma condição que você pensa, né? Então o convite está feito aí para o dia 25, com o pré-candidato a prefeito Robertinho. A gente vai trazer também o Odirley aqui, já conversei com ele. A gente só está estudando uma data, porque também tem uns compromissos aí. E por enquanto eu não estou conseguindo fazer semanalmente. Às vezes vou poder fazer agora a princípio, antes de chegar às eleições, quinzenalmente, né? Cada 15 dias fazer uma live. Mas é isso aí. O que a gente quer é trazer informação para vocês, né? Espero que hoje eu não vou me prolongar muito, já estamos com quase 40 minutos, né? Porque os assuntos eram mais superficiais mesmo, só para mostrar para vocês o que está acontecendo, de repente, porque para ficar registrado também, porque o pessoal fica me perguntando e eu tenho que cada vez ficar explicando individualmente, então isso me consome bastante tempo, né? Então, de repente, se a pessoa quer saber um pouco de informação, ela vem assistir a live, que eu vou disponibilizar no YouTube também. Mas é isso aí. Agradeço. Deixa eu ver aqui. Vocês têm alguma pergunta, tem alguma dúvida aí que queiram colocar para mim? Aí, o que eu puder responder, a gente vai responder. De repente, se vocês tiverem alguma dúvida aí, alguma pergunta, pode fazer, que a gente está aqui para tentar esclarecer, né? Dentro dos meus limites. Eu acho que ficou bem claro, né? Que a gente quis passar aí. Mas beleza, pessoal.
Então a gente vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado aí. Foi uma coisa bem rápida aí. Foi meio... algo meio improvisado aqui, porque eu estou testando, também estou fazendo o teste do novo sistema aqui, que a última live a gente teve um problema aí. Então estou fazendo os testes das câmeras, que a gente conseguiu, a gente adquiriu aí 2 novas câmeras, né? Também o sistema de iluminação. Mas espero que vocês tenham gostado, né? E se acontecer alguma novidade aí na cidade aí, se surgirem novos candidatos, novas ligações, a gente estaremos aqui para fazer mais um boletim aqui das últimas notícias. Beleza então, pessoal? Fiquem com Deus e muito obrigado.